Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao RF Debate. O tema de hoje é alienação parental. Essa conduta praticada por pais e mães que usam os filhos como um instrumento de vingança ou manipulação durante conflitos conjugais podem causar traumas profundos e duradouros. Dados do Conselho Nacional de Justiça revelam que em 31 cidades aqui da nossa região, da região metropolitana, os casos de alienação parental cresceu em 31 cidades. No RF Debate de hoje, vamos entender o que configura alienação parental, quais os impactos psicológicos nas crianças e adolescentes e o que diz a legislação brasileira sobre o tema. Edinho Fernandes, apresentador do Alerta Total, participa com a gente. Bem-vindo mais uma vez, Edinho. Obrigado, Noêmia. É sempre um prazer, né, estar aqui. Ainda quando se fala em crianças, esse assunto de família, eu me identifico bastante. Gosto muito. Então, eu quero te agradecer por ter feito esse convite tão especial para estar aqui hoje com vocês debatendo esse assunto. E assim, o que é mais bacana ainda, né, Dinho, que a gente vem às vésperas do Dia dos Pais, né? E é um tema que depois eu vou até perguntar para a nossa convidada, porque eu tenho uma impressão de que o pai sempre é o que está mais esquecido ali. E você, nessa figura de homem e pai, pode, de repente, trazer o seu ponto de vista para a gente, mas a gente vai esclarecer isso com a nossa convidada. Nossa convidada que vai falar sobre o aspecto jurídico é a advogada especializada em Direito da Família, doutora Mariana Pimentel, que é sócia-diretora do escritório Medina Guimarães. Bem-vinda, doutora. Olá, Noêmia. Olá, Edinho. Olá. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês aqui hoje para discutirmos esse assunto que é tão importante. Doutora, para a gente começar, né? A gente ouve falar de alienação parental, mas o que é considerado alienação parental? Porque às vezes a pessoa pode cometer, a família comete e não está percebendo que está fazendo isso. Porque quando a gente fala em alienação parental, a gente envolve a família também, né? De acordo com a lei, o que é considerado? Bom, Noêmia, ali na sua fala introdutória, já veio um conceito, né, do que é alienação parental. E ela acontece quando um dos responsáveis por uma criança ou adolescente, geralmente a mãe ou o pai ou quem quer que detenha a guarda dessa criança ou adolescente, interfere negativamente na relação da criança e do adolescente com o outro genitor. E isso pode acontecer de diversas formas, né? Nós temos uma lei, que é a Lei 12.318 de 2010, que ela traz ali um conceito de alienação parental pautada na questão da interferência na formação psicológica dessa criança, desse adolescente, mas nós falamos que é um conceito muito aberto ali, que abrange diversas condutas diferentes que podem sim configurar a alienação parental. Edinho? Bom, é um assunto bastante importante e relevante. Agora, doutora, quais as atitudes podem caracterizar, né, esse tipo, né, de conduta dentro ali da família? Bom, a alienação parental, ela surge especialmente quando há um momento de conflito entre os pais, né? Isso é muito comum que aconteça no momento ali da ruptura do vínculo do ex-casal, mas que não deixam de ser pais, né, dos filhos ali que surgiram da relação. Então, há algumas condutas que podem configurar a alienação parental. E aí eu vou citar algumas delas aqui como exemplo, né? São as críticas constantes à figura do outro genitor, contar mentiras ou tentar manipular essas crianças e adolescentes para afastá-los do outro genitor, a proibição ou o impedimento mesmo, né, de contato da criança com o outro genitor, ou até mesmo a falta de prestação de informações sobre a vida da criança para o genitor que às vezes não está ali naquele momento tão presente, né, em razão das circunstâncias da vida. Mas essa omissão de informações também pode configurar a alienação parental. Então, são muitos os exemplos. O direito de família é uma área que se reinventa muito com a concretude da vida mesmo. Então, é impossível dizer um rol que seja exaustivo, né? Eu disse aqui alguns exemplos, mas são diversas as possibilidades de se configurar essa alienação parental, e ela vai estar presente justamente quando existe essa interferência negativa da relação da criança ou do adolescente com o seu genitor, aquele que foi afastado, alienado, e isso tem um objetivo ali de afastar emocionalmente essa criança daquele pai ou daquela mãe. Quem mais comete alienação parental numa separação, doutora? É o homem ou a mulher?
Olha, Noema, responder essa pergunta é muito difícil, né? Vai depender muito do caso a caso. O que que acontece? A lei de alienação parental, ela é uma reivindicação dos homens, digamos assim. Porque, via de regra, nós temos, né? Quando há uma separação de um casal, a criança geralmente fica mais ali, não sob a guarda exclusiva, geralmente a guarda compartilhada, mas se fixa a residência na casa da mãe. E isso, muitas vezes, pode ensejar uma alienação parental em relação àquele outro que está afastado dessa relação do dia a dia, digamos assim. E, principalmente, como você bem disse ali no começo da tua fala, quando há o objetivo de vingança. Então, a criança, ela deixa de ser um sujeito de direito naquela relação familiar, que, em tese, deveria ser uma relação afetiva e saudável, e se torna um objeto de vingança mesmo, na relação que se forma entre pais. Não dá para afirmar, né, quem pratica mais, digamos assim, mas o que eu posso dizer é que a lei de alienação parental é uma iniciativa que partiu principalmente dos homens por se sentirem prejudicados, às vezes, nessas dinâmicas familiares de separação. Agora, doutora Iadinho, na resposta anterior da doutora, que ela disse sobre essa questão de que, às vezes, a mentira, né, um dos progenitores ali que tem a guarda da criança, não vou dizer mentira, mas omitir do pai ou da mãe, daquele outro que não está junto o tempo todo, omitir informações da criança, né? Às vezes, eu quero acreditar que seja por um motivo de, não vou deixar preocupado, porque trabalha tanto, vai ficar preocupado com uma coisa que não tem necessidade. Mas é importante que o outro que não está mais ali junto, ele acompanhe, porque como que você cria um vínculo de afeto se você está já distante, não está morando debaixo do mesmo teto? E daí você também não tem a informação daquilo. Como que você participa dessa vida, né? Eu acho... Pode falar, doutora. Não, eu ia só complementar a fala, né? Porque a convivência familiar é um direito dos pais e da criança também. Então, essa participação ativa de ambos os pais na vida cotidiana da criança ou do adolescente é muito importante, porque esses afastamentos, me parece que não é só um ato, apenas um ato isolado, né? São diversos atos que vão se somando ali e causando esse distanciamento, essa alienação, e essa omissão de informações é muito importante, porque envolve, às vezes, questões de saúde, questões escolares, questões emocionais. Então, acho que isso é um ponto bem relevante. Desculpa ter te interrompido, Ed. Imagina, eu queria só acrescentar, Noêmia e doutora Mariana, quando eu citei família, né? Justamente porque a doutora fez uma colocação, né? Geralmente fica com a mulher, e a mulher ela tem o amparo dos pais, que são os avós. E nesse caso, a alienação parental, ela se estende também para os avós que acabam implantando isso no dia a dia, no psicológico daquela criança, que às vezes até, eu vou usar um termo aqui bem forte, que o pai não presta, que o pai não liga para a criança, e muitas das vezes isso não é uma verdade, não é um fato. Mas é que também ali o avô e a avó, eles vão tomar um partido da situação, né? E como a história, ela sempre tem dois lados, né? E acaba tendo um terceiro lado, que é aquele do avô e da avó, que vai tomar partido do filho dele, né? E acaba reforçando esse psicológico da criança. Sim, e reforça um psicológico e acaba prejudicando isso, porque isso pode causar um trauma. A doutora tem propriedade para falar, porque ela trabalha exatamente com isso, né? Então deve ter muitas histórias para contar, mas eu conheço uma história que o casal se separou, foi morar com a mãe em outra cidade, com a família da mãe, e a família não deixava o pai ter acesso. O pai continuava tendo as funções de ajudar ali, de fazer a sua parte financeira, mas ele não tinha a possibilidade de conviver com a criança. Afetiva. Daí a mãe arrumou uma outra, seguiu a vida, casou novamente, formou uma nova família, e daí essa criança já estava adolescente e ela não reconhecia o pai. Embora o pai nunca deixou de estar presente, mas ela não reconhecia aquela figura como sendo o pai, porque o pai não estava presente. Isso deve acontecer bastante em casos que a senhora acompanha, né, doutora? Isso acontece bastante. E um outro exemplo até, né, puxando esse gancho.
Quando um genitor que tem a guarda, por exemplo, se muda de cidade sem nenhuma justificativa plausível, profissional, de saúde, enfim, e afasta o filho do outro pai, isso também pode configurar alienação parental. E isso vai gerando, né, esse afastamento, essa disfuncionalidade, digamos assim, naquela relação familiar e gera danos irreversíveis para a criança e para o adolescente e também para o pai ou para a mãe que foi ali alienado ou alienada. Então, é um assunto realmente muito preocupante, muito relevante e que nós precisamos olhar com bastante cuidado. Doutora, a gente tem aqui vários aspectos para poder tratar. Edinho, se você quiser conversar, fazer a sua colocação agora, para a gente ir para o intervalo, fica à vontade. Bem, eu sempre acho o seguinte, né? Que eu, como pai do pequeno Romeu, que eu sempre cito aqui, que é uma fofura de 2 anos e 8 meses, eu acho muito importante. A mãe é aquela que acolhe, aquela que dá amor, tal. Mas a importância do pai estar ali junto, eu vejo e sou exemplo disso, né? Aliás, ele é o exemplo, né? Ele necessita, né, daquele momento com o pai. Eu imagino uma criança que ela... Aliás, eu não consigo imaginar, né? A gente só pensa, mas sim. não dá para imaginar o que um pai que está longe passa, ou então uma mãe que está longe do filho, que foi ela que gerou, ela que sentiu aqueles 9 meses a criança ali, e de repente a criança ela tem a guarda do pai, ou vice-versa. Mas geralmente, como a doutora falou, fica mais com a mãe, né? Eu não consigo imaginar, né, como é que pode ser o crescimento, a educação. Eu acho que falta essa coisa do pai, né? Eu acho que falta essa força do pai, essa energia, né? Não sendo... não me expressando, eu quero que as pessoas entendam o que eu vou dizer agora, mas o masculino ali, entendeu? A figura paterna, isso, né? a figura paterna, ela tem que existir, ela tem que estar ali, de alguma forma. Se separaram, mas o pai ele tem que ter esse tempo com a criança. E você também, eu penso que também você não pode negar a história, né? Porque, assim, essa criança, ela tem uma história. Exato. Né? E quando os pais se separam, infelizmente não deu certo. É lógico, né? Que seria muito bom que todos estivessem juntos e felizes. Mas, às vezes... É melhor que estejam separados para que a criança seja feliz, os filhos sejam felizes, do que viver naquela casa um inferno, né? E todo mundo ali tendo um problema de saúde mental, porque tem um problema emocional ali. Mas, assim, acabou o amor, acabou entre o casal, mas a família continua. Outro dia até eu ouvia um especialista falando, né, que a partir do momento que você constitui uma família com filhos, é para sempre. Mesmo que você quebre esse elo e cada um vai viver sua vida, você tem aquela família, né? Claro. Que existe ali e você... Eu acho que seria desumano você não permitir para aquela pessoa que é o seu principal alvo de amor, que ela tenha toda a referência de uma família feliz, né? Ou de que ela tenha essa referência de cuidado, né? Eu acho bem importante isso num relacionamento, que a criança ela tenha a oportunidade, sim, de conviver com o pai, de conviver com a mãe, de conviver com os avós, doutora, que eu vou voltar e vou querer perguntar isso, que muitas vezes na separação da família, onde há alienação, os avós da outra família ficam de fora. Exato. Né? E é justo ficar de fora, porque dizem que avô e avó são pais com açúcar, né? Pais com açúcar, pais Exato, eu com vejo afeto. muito isso. E daí eles também imaginar, são cerceados, né, dessa relação. Mas a gente volta daqui a pouquinho, doutora, falando sobre esse assunto. Estamos de volta hoje com o tema alienação parental. Edinho Fernandes aqui do meu lado. E a advogada especialista em direito da família, Mariana Pimentel. No bloco anterior, a gente falava sobre essa situação de separação dos pais e que, no caso dessa separação, os avós de alguma das partes param de ter o contato com o neto, e que é tão importante, né, na relação, na história de vida, na história emocional dessa criança, doutora. Isso acontece, os avós podem entrar na justiça requerendo o direito de ter contato com o neto? Olha, isso infelizmente é muito comum, sim. Não é raro que haja um afastamento ali dos avós com a criança, mas
é aquela via de mão dupla que eu mencionei no outro bloco, né? A criança tem direito à convivência com os pais e com os avós, com todo o núcleo familiar, e os avós também têm esse direito à convivência com a criança. Então, sim, os avós podem buscar a justiça caso estejam sofrendo ali uma represália ou caso estejam sendo impedidos de acessar a criança, eles podem sim ingressar com uma demanda judicial para que seja garantido a eles a convivência familiar com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele neto ou neta. Bem, estamos conversando com a doutora Mariana e eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a seguinte, muita gente está com uma interrogação bem grande agora na cabeça, né? Que vive, de repente, esse momento, mas não estava entendendo corretamente o que estava acontecendo. Doutora, há sinais de uma criança para que há uma identificação que a criança está sendo vítima? E mais uma pergunta, quem pode denunciar um caso de alienação parental? É preciso ter provas para isso ou não? Bom, perfeito. Vamos lá. A criança ou adolescente, sim, geralmente vai indicar ali alguns sinais, né, de que está sofrendo alienação parental. E isso pode se dar pela rejeição súbita ali ou sem motivo do outro genitor, a repetição de frases negativas ou inadequadas ali para aquela idade da criança ou do adolescente, né, que claramente são frases que não vieram dela, mas vieram de alguém falando, ou a percepção de medo, de culpa, de ansiedade quando há esse encontro com o genitor alienado, e também essa recusa a visitas sem maiores explicações, né? As crianças e os adolescentes, eles sofrem muito. Há diversos estudos de que esses impactos, eles são sentidos não só naquele momento da prática do ato, mas por toda a vida. Sobre a questão do processo, né? O processo de alienação parental, ele vai ocorrer na via judicial, ele pode ser uma ação autônoma a ser ajuizada por quem está sofrendo a alienação, né, pelo alienado ali, ou pode ocorrer na via incidental de uma ação judicial já em curso. Então, por exemplo, quando já existe um divórcio em trâmite ou uma discussão de guarda em trâmite, e aí surge o problema da alienação parental. Essa discussão vai correr em paralelo às outras discussões. Mas também é possível que se ingresse com um processo judicial que vise discutir ali, que vise o reconhecimento dos atos de alienação parental, o que pode ensejar a aplicação de algumas sanções contra o alienante, que é algo que a gente pode até voltar a falar depois. Mas... E sobre as provas, né? Isso é muito importante. Há diversas provas que são utilizadas em processos de alienação parental, a principal delas é a realização de uma perícia multidisciplinar, que acontece ali no trâmite do processo, é uma exigência da lei de alienação parental. Então, essa perícia vai envolver psiquiatras, terapeutas, assistentes sociais, enfim, que em conjunto vão analisar a situação para constatar a existência ou não da alienação parental. E aí há outras provas que podem ser utilizadas, né? Avaliações psicológicas anteriores ao processo, por exemplo, documentos que tratem de conversas, né? Prints de WhatsApp ou atas notariais que documentem essas conversas, depoimentos de testemunhas, enfim, há diversas provas ali que poderiam ser utilizadas para comprovar essa alienação parental. Existe uma idade, doutora, em que a criança ela é mais afetada com essa questão da alienação parental, que ela é mais vulnerável a essa alienação? Olha, é difícil responder isso juridicamente, né? Porque eu acho que essa é uma questão até que fica ali na seara da psicologia. Mas me parece que quanto menor a criança e menos compreensão ela tem das questões, mais afetada ela vai ser. Porque um adolescente, por exemplo, também pode estar inserido no contexto de alienação parental, ele vai ter um discernimento muito melhor, né, ali diante daquela situação, para se posicionar e etc. Agora, uma criança já é muito mais difícil. E um ponto que é importante de mencionar é que essas crianças e adolescentes, elas deverão ser ouvidas nesses processos de alienação parental, o que é muito importante para dar voz para essas vítimas, né? Muito bem. A lei que cuida desse tema, eu vou pegar aqui, né, é a Lei 12.318/2010. E ela foi questionada nos últimos anos
E nós gostaríamos de saber o que mudou, ela teve um novo entendimento de tudo isso, o que permanece hoje em vigor diante da lei, doutora? Uma ótima pergunta Edinho. Realmente, existiu esse questionamento, e esse questionamento tem uma perspectiva de gênero, digamos assim, né? Porque o que começou a acontecer, assim como todas as leis podem ser mal utilizadas, essa lei se alega que ela passou a ser mal utilizada como uma ferramenta ali processual, não em prol do interesse da criança, mas para ensejar ainda mais discussões entre os genitores. Então, houve uma reivindicação, principalmente de mulheres, contra essa lei de alienação parental, porque se entendeu que ela estava sendo utilizada como um fito de um exercício de controle muito grande sobre as mulheres nessas relações familiares. Mas isso me parece que está até já superado, né? Há muitas frentes que defendem a manutenção da lei e defendem a sua melhoria. Isso foi feito, a lei passou por uma reforma recentemente, alguns pontos foram ajustados, e esse que eu mencionei ali da oitiva das crianças e dos adolescentes no processo foi uma dessas inclusões. E a necessidade de reforma, me parece, ela perpassa mais por uma efetividade da lei ali, para que seja garantido o direito daquela criança e do adolescente, do que uma revogação da lei, porque se assim fosse, nenhuma lei ficaria de pé, né? Porque o mau uso da lei é algo constante, mas que cabe às advogadas, aos advogados e ao judiciário combater esse mau uso das leis. Doutora, quando é identificado, né, vocês falavam aqui sobre as provas, quando é identificado que uma criança está passando pela alienação parental, né, quais as medidas legais que podem ser tomadas e o que acontece com o genitor que pratica esse ato? Bom, há diversas possibilidades na lei de alienação parental, diversas sanções que podem ser aplicadas, e elas vão ali desde a advertência, passando por multa, passando por inversão da guarda, né? Isso pode acontecer. Também pode ser que o juiz determine ali um acompanhamento psicológico naquele núcleo familiar. Então, há diversas sanções que podem ser aplicadas, e isso vai depender muito ali de cada caso concreto, né? Então, desde a advertência, que é algo menos grave, até a reversão da guarda, enfim, que é algo já mais grave. Aproveitando aqui o nosso tempo, que ele é curto, né, para a gente falar de um assunto tão extenso, tão importante, doutora Mariana, qual papel tem os profissionais da educação, também da saúde, nesse processo de identificação, né, dessa criança e também do encaminhamento? E mais uma pergunta, que cuidados os pais que hoje são separados, infelizmente acontece muito, né, e felizmente se eles estão felizes, que isso é bom para eles, mas a criança às vezes sofre muito, devem ter para não praticar atitudes que sejam consideradas essa alienação parental? Bom, sobre a primeira pergunta, né, ali dos profissionais da saúde, dos educadores, e aqui eu penso também, dentro dos profissionais da saúde, nos psicólogos, terapeutas que têm contato com essas crianças e adolescentes. Eu acho que eles têm um papel fundamental nessa identificação, porque a convivência das crianças, o dia a dia das crianças, muitas vezes vai estar inserida ali no contexto da escola. Se é uma criança que já frequenta a terapia, ninguém melhor do que o terapeuta para identificar essa problemática. Então, me parece que é um papel muitíssimo importante, que assim que identificar, isso deve ser ali reportado aos pais ou aos responsáveis, né? Obviamente que não ao alienante, mas a quem está sendo ali sofrendo a alienação. E para prevenir, enfim, né? Qual que é o papel desses pais no momento da separação? Bom, parece que é agir com muita maturidade emocional, estabelecer uma rotina que seja segura para aquela criança, para aquele adolescente, respeitar as decisões judiciais que estabeleceram ali o regime de guarda e o regime de convivência, contar com uma rede de apoio efetiva da escola, de profissionais da saúde, de outros familiares, né? Vocês citaram ali os avós, que são muito importantes também nesse processo. E, por fim, me parece que é realmente deixar os problemas do casal fora da relação com os filhos. Os filhos não são objetos de vingança. Os filhos são sujeitos de direitos, né, que têm direitos fundamentais assegurados e devem ser respeitados no fim dessas relações conjugais, que não é nem que não dão certo, né, que acabam por motivos diversos, digamos assim.
Verdade, doutora. E até uma questão que às vezes as pessoas não se ligam nisso, Edinho e doutora Mariana, é que às vezes, e isso eu já presenciei em alguns casos de casais separados, é que a criança vai com o outro genitor. Daí, quando já chega com outro genitor, já chega na casa dele, não, vamos trocar de roupa, porque essa roupa não é adequada para o ambiente, não sei o que tem, não, porque você tá muito, essa roupinha tá muito pobrinha, não sei. Isso é uma manifestação de alienação? Olha, eu acho que esse ato isolado não seria uma manifestação de alienação, mas é o conjunto de atos que colocam a criança nessa posição ali de, digamos, distanciamento, ou que a criança enxergue o outro genitor como menor ou desqualificado. Então, por isso que é um conjunto de práticas, né? Práticas reiteradas, enfim, é muito de analisar o caso a caso mesmo. Bem, posso fazer mais uma pergunta para a claro. gente finalizar, Noêmia? E doutora, a gente falou dos problemas e tudo mais entre os casais, a questão da alienação. Mas quando chega nessa área jurídica, né, esses casais entrando em acordo, há muitas soluções também diante disso? Olha, eu costumo dizer isso para os meus clientes. Um divórcio consensual vai ser sempre muito melhor do que um litigioso. Seja pela via do desgaste emocional, principalmente quando se tem filhos, né? Quando se tem filhos, isso envolve muitas nuances da vida ali, da relação familiar. Então, o divórcio consensual e achar esses caminhos de consenso sempre vai ser muito mais importante, muito mais interessante do que um divórcio litigioso que às vezes vai se estender ali por anos, não vai levar ninguém para lugar nenhum. E muitas vezes por coisas pontuais, uma discussão de patrimônio muito pontual, e que abrir mão, fazer concessões, na maioria das vezes, assim, 90% das vezes, é o melhor caminho, principalmente quando a gente está falando aqui de filhos menores de idade, né? Abrir mão de algumas coisas em prol das crianças e adolescentes, eu confesso que eu nunca vi algo que não valeu a pena, assim, né? Sempre vale a pena. Doutora, infelizmente, né, é um assunto tão bom de se falar, tem tanta coisa a se dizer, mas o nosso tempo já se encerrou, doutora. Queria agradecer muito a sua participação aqui, doutora Mariana Pimentel. Obrigado, doutora. Advogada especialista em direito de família. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, Noêmia, Edinho, foi um prazer conversar com vocês e contem comigo sempre que precisar. Muito Obrigada, Edinho. Muito bacana esse assunto. Demais. E eu queria muito que você participasse desse assunto, porque fala, nossa, mas participar para falar sobre isso, mas é porque dá o ponto de vista, né? O ponto de vista do masculino nessa relação, como que é. E aproveitando até essa data, né, de Dia dos Pais, você que é um super pai, que está sempre ali presente, né? Não, mas a gente acompanha, a gente sabe quando é de verdade, né? E eu penso, Edinho, que realmente um relacionamento ele pode acabar. Mas se você tem um fruto ali, esse fruto, você projetou, você programou aquilo, né? E daí vem o filho. Daí, de repente, eu não consigo entender que se aquilo que foi uma coisa desejada pelos dois, não foi uma coisa, mas um fruto desejado pelos dois, acabou o amor, não tem que ter o ódio ali. Não. Tem que continuar adubando, porque tem uma plantinha linda ali, né? Eu chamo de pérola, né? É uma pérola que Deus nos dá, né? Que a gente tem que cuidar com muito carinho, a gente tem que estar ali cuidando. E cuidando, quando eu falo, em todos os sentidos, né? Isso é muito bom. Agora, ser pai, né? Para a gente poder finalizar rapidamente aqui, né? O que é ser pai hoje? Eu acho que o pai é esse braço forte, é esse alicerce. Eu vejo no pequeno Romeu que ele busca em mim uma coisa que ele não busca na Mariana, né? Ele busca coisas diferentes nela e ele busca coisas diferentes em mim. Então, acho muito importante essa divisão, mas de tempo com essas crianças, porque é lei, é válido para todo mundo. Eu acho que esse ato de em se entender, e mesmo depois da separação, e dar o espaço para a criança entender como é que funciona a família do pai, como é que funciona a família da mãe, é importante para ele se juntar ali e criar a personalidade dele. Quem é ele que é a nesse personalidade tudo, né? que um dia nós, se Deus nos permitir, seremos avós também, e se há necessidade, cuidar da gente. Sim. Né? Sim, e também não privar os avós de viverem com eles, né? Eu acho que é a fase mais importante. bonita, como você falou do doce, o avô. O avô é o pai doce pai com doce, açúcar. pai com açúcar. Então tem que ser assim.
Então, Noêmia, para mim foi muito importante. Eu acho que é um assunto que a gente poderia voltar a se falar aqui em outra oportunidade, porque ele se estende acima do nosso tempo aqui. Exatamente. E essa questão de família que você começou dizendo também, que eu acho importante, que num mundo que a gente tem tanta reviravolta, tantas coisas acontecendo, tantos desajustes, tanta solidão, né? É tão importante a gente ter um núcleo para saber que a gente tem um acolhimento, para onde a gente pode voltar, né? Então, e se de repente numa separação, essa criança ela vai ter 2 núcleos para ela poder voltar, né? Acolhimento em 2 lugares. E é bom isso, né? Do que ficar, como a doutora disse, preocupado de ir num lugar e desagradar, né? Então, não tem que pensar assim, tem que ser feliz. Muito obrigada, Edinho. Eu que agradeço. E um beijo a todos os telespectadores. A gente vai ficando por aqui e a gente volta na próxima semana. Muito obrigada pela tua companhia aí do outro lado.